Graça e paz de Cristo. Nós estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos, do pastor americano Rick Warren. Esse livro nos ensina a ter uma vida com propósitos. Muitas pessoas vivem sem saber qual a razão pela qual estão aqui. Mas no dia 1 desse livro, ele fala que tudo começa com Deus. Você foi criado por Deus, Deus existe. Mesmo que você diga que ele não existe, é fato que ele existe. Ou você acha que a sucessão dos dias e das noites, o brilho do sol, o brilho da lua, o brilho das estrelas, a troca das estações do ano e tudo da maneira como foi organizado no universo, que segue uma ordem, as ondas do mar que não passam de determinados limites, você acha que tudo isso é obra do acaso? Você acha que a criação de tantos animais, tantas plantas e tanta relação entre o ser humano e a natureza com os animais e com tudo aquilo que foi criado é produto do acaso? É muita organização e muitas coisas que fazem muito sentido para se acreditar que as coisas acontecem por acaso. Quando você chega em uma garagem e você vê um sofá e os objetos arrumados, você logo deduz: alguém mora nessa garagem. Assim também, quando você chega na Terra e você vê o mundo todo, também existe um Deus que criou todas as coisas e que nos criou. Por isso tudo começa com Deus, e esse é o tema do primeiro dia desse livro. Esse livro se propõe a responder quais os propósitos para uma vida com propósitos. E ele diz que nós temos 5 propósitos. O primeiro propósito é adorarmos a Deus, porque nós saímos dele. O segundo propósito é fazermos parte da família de Deus. Talvez você não tenha um bom modelo de família e pense que é uma coisa terrível fazer parte de uma família. Mas a família de Deus é a família onde você tem crescimento. Depois, nós temos um terceiro propósito: sermos semelhantes a Cristo, porque Cristo é o modelo principal da família de Deus. Se vamos fazer parte da família de Deus, então precisamos ter e seguir as regras da família. Toda família tem a sua regra, e não é diferente na família cristã. Nós fomos criados para adorar a Deus, para fazer parte da família de Deus, para sermos semelhantes a Cristo e para usar os nossos dons, as nossas capacidades e habilidades no serviço dessa família. E por último, o nosso propósito é alcançar pessoas que estão sem nenhuma família, desgarradas na terra e que não conhecem a Deus e a família de Deus. Então, o pastor Rick Warren divide o livro em 40 dias de meditação. Os primeiros 7 dias ele responde por que nós estamos aqui e ele esclarece que para Deus essa vida é um teste. Por isso todos nós passamos por provações e dificuldades. Para Deus, a vida é um cargo de confiança onde ele derramou sobre cada um dons, talentos e habilidades para serem usados para o serviço do reino. E para Deus, a vida é uma atribuição temporária. Nós ficamos aqui na terra apenas por um tempo, porque nós fomos criados para sermos eternos, que é o tema do dia 4. Depois, e muitas pessoas que nasceram em famílias ruins, em lugares ruins, podem pensar: eu nasci por acaso, não deveria ter nascido. Mas todas as circunstâncias, mesmo as piores, e mesmo as piores adversidades, têm um propósito em Deus. Portanto, quando você se volta para Deus, que é onde tudo começa, como ele falou no dia primeiro, você começa a entender os propósitos de Deus. Depois, no dia 8 até o dia 14, nós lemos sobre o primeiro propósito. Se você foi chamado para adorar a Deus, então o que agrada a Deus? O que honra a Ele? Como eu faço Deus sorrir?
são os temas que foram tratados. Depois nós estudamos, meditamos, do dia 15 até o dia 21, no segundo propósito, fazendo parte da família de Deus. A família de Deus é imperfeita como todas as outras famílias. Entramos na igreja e vamos encontrar irmãos que são impacientes, que precisam melhorar em muitas coisas, mas é no relacionamento com uma igreja local, no relacionamento entre família, de uns com os outros, é que nós realmente mostramos que somos dessa família, a família de Deus. Depois, nós estamos no propósito número 3. Começamos no dia 22 e 23 e hoje, dia 24 até o dia 28. Nesses 7 dias, nós vamos meditar em mensagens que falam a respeito do terceiro propósito. Você foi chamado para ser semelhante a Cristo. Então vamos começar a ler aqui o dia 24. Transformado pela verdade. As pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo de que precisem nesta comunidade de santos amigos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 32. Aqui nesse QR Code, que eu vou centralizar na tela, você pode apontar a câmera do seu telefone celular, escanear essa imagem e você vai ser levado para um vídeo que foi criado pela equipe do pastor Rick Warren para esse livro Uma Vida com Propósitos. Você pode pausar o vídeo para poder copiar esse QR Code e ter acesso à palavra do pastor Rick Warren sobre esse dia 24, transformado pela verdade. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para tornar-nos semelhantes a Jesus, devemos preencher nossa vida com a palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Ela é viva. Veja Atos 7,38, Hebreus 4,12 e 1 Pedro 1,23. Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63, parte B. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação, existe porque Deus disse. Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir. Sem elas, você nem estaria vivo. Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade. Por isso somos a mais importante de todas as coisas que ele criou. Tiago capítulo 1, versículo 18. A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas. A Bíblia, a palavra de Deus, gera a vida, produz a fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante o futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial à sua vida quanto o alimento.
Jó disse: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó capítulo 23, versículo 12, parte B. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir seu propósito. A Bíblia é chamada mel, pão, alimento sólido e leite. Salmo 119, 103, Mateus 4, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. 1 Pedro 2, 2. Permanecendo na palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado, mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser sua primeira prioridade. Jesus chama isso permanecer. Ele disse: se vocês permanecem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos. João capítulo 8, versículo 31. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atitudes. Primeira atitude: eu devo aceitar sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos para tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra em minha vida. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossos cultura, todos estão fazendo isso, tradição, sempre fizemos isso, razão, isso parece lógico, emoção, pareceu-me a coisa certa. Todos esses critérios, que são os critérios nossos, foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. O que precisamos é de um critério perfeito, que jamais nos aponte a direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Frase de destaque: o Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. O próprio Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Então, para sermos semelhantes a Jesus, precisamos estudar a palavra, precisamos meditar na palavra, precisamos permanecer na palavra, porque é isso que faz o Espírito Santo usar a palavra que conhecemos para que sejamos semelhantes a Cristo. Salomão lembra: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Ele fala aqui que foi Salomão que escreveu Provérbios capítulo 30. Mas, na verdade, quem escreveu o capítulo 30 foi Agur. Abra a Bíblia em Provérbios capítulo 30 e você vai ver no versículo 1, palavras de Agur, o filho de Jaque, o oráculo, para Itiel e para Ucal. É isso que está escrito em Provérbios no capítulo 30. Logo no começo ele fala que o autor é Agur. E Paulo explica que tudo nas Escrituras é palavra de Deus. Tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las
e mostrar-lhes como viver. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Nos primeiros anos de seu ministério, Billy Graham atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a veracidade e a autoridade da Bíblia. Numa noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, apesar das passagens confusas que não compreendia, daquele momento em diante depositaria confiança total na Bíblia como a única autoridade para sua vida e seu ministério. Daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá a autoridade máxima sobre sua vida. Decida que, independentemente de cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como a autoridade definitiva para a sua vida. Estabeleça que antes de tomar qualquer decisão você perguntará: o que a Bíblia diz a respeito? Determine que quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente, quer a ordem faça sentido para você, quer não, independentemente de sua vontade. Adote a declaração de Paulo como sua afirmação pessoal de fé. Cristo em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Atos capítulo 24, versículo 14 e b. Devo assimilar sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia. Devemos impregnar nossa mente de seus sentimentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. Primeira, você recebe a palavra de Deus quando a ouve e a aceita sem reservas. A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de rejeição: mente fechada, à beira do caminho; mente superficial, solo pedregoso; e mente distraída, entre os espinhas. Em seguida, adverte: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Lucas capítulo 8, verso 18, parte A. Toda vez que sentir que não está aprendendo nada com o sermão ou com seu professor de Bíblia, você deve examinar sua atitude, especialmente em relação ao orgulho. Deus pode falar até mesmo por meio do professor mais enfadonho, se você for humilde e receptivo. Tiago aconselha: num espírito humilde, gentil, modesto, receba de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar a sua alma. Tiago capítulo 1, versículo 21, parte B, versão ampliada. Segunda, por mais de 2000 anos na história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia pessoalmente. Mas agora, milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário que à leitura da Bíblia. Não é de se admirar que não cresçamos. Não se pode assistir à televisão durante 3 horas e esperar crescimento lendo a Bíblia apenas 3 minutos. Muitos dos que afirmam crer na Bíblia, de capa a capa, jamais a leram de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos de seu dia para ler a Bíblia, em 1 ano terá lido toda ela. Aqui está uma frase de destaque: que muitos que afirmam crer na Bíblia, de capa a capa, jamais a leram de uma capa a outra. Uma frase de destaque aqui: muitos dos que afirmam crer na Bíblia, de capa a capa, jamais a leram de uma capa a outra.
Voltando aqui, essa frase que está ali no destaque: muitos dos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais a leram de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos de seu dia para ler a Bíblia, em um ano terá lido toda ela. Se você eliminar algum programa de televisão de 30 minutos todos os dias e substituí-lo pela leitura bíblica, completará 2 leituras das Escrituras no período de um ano. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso, Deus orientou os reis de Israel a sempre manter por perto uma cópia da lei. Ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e lê-la todos os dias de sua vida. Deuteronômio capítulo 17, versículo 19. Mas não se limite a mantê-la perto de você. Leia-a regularmente. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, é um plano de leitura diária da Bíblia. Evitará que você fique saltando de uma parte a outra, arbitrariamente negligenciando outras. Terceira, pesquisar ou estudar a Bíblia é outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica 2 atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não terá estudado realmente a Bíblia se não anotar seus pensamentos no papel ou no computador. O espaço não me permite explicar os diferentes métodos de estudo bíblico, mas existem diversos livros que podem ser de grande utilidade nessa tarefa, incluindo um de minha autoria, publicado há algum tempo. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples como: quem, o que, quando, onde, por quê, como. A Bíblia diz: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouviram, antes obedecem ao ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Quarta, memorizar a palavra de Deus. A sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode achar que tem memória fraca, mas a verdade é que memorizou milhões de ideias, verdades, fatos e imagens. O comum é que você se lembre do que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para memorizá-la. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles o ajudam a resistir à tentação, tomar decisões sábias, reduzir o estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar sua fé com outros. Veja Salmo 119, versículos 11, 49, 50 e 105. Provérbios, capítulo 22, versículo 18. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. A memória é como um músculo. Quanto mais a exercita, mais forte ela se torna. E memorizar as escrituras ficará cada vez mais fácil. Comece selecionando alguns dos versículos bíblicos transcritos neste livro que falaram ao seu coração, escrevendo-os em um pequeno cartão que possa levar sempre com você. Releia o trecho em voz alta durante o dia. Você pode memorizar as escrituras em qualquer lugar enquanto estiver trabalhando, fazendo exercícios físicos, dirigindo, esperando algo ou na hora de dormir. Os 3 elementos essenciais para a memorização das escrituras são repassar, repassar e repassar. A Bíblia diz: lembrem-se do que Cristo ensinou e que suas palavras
enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Colossenses capítulo 3, versículo 16, parte A. Quinta, refletir sobre a palavra de Deus. O que a Bíblia chama meditação? Para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém provocando um estado de consciência neutra, deixando a mensagem fluir. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Como dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, já sabe meditar. Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. A meditação tem a mesma característica, mas está voltada para a palavra de Deus, não para algum problema. Não há outro hábito tão eficaz para a transformação de sua vida e para torná-lo mais semelhante a Jesus que a reflexão diária sobre as Escrituras. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espelhando-nos realmente no exemplo de Cristo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, parte B. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que ele prometeu aos que dedicam algum tempo para refletir na palavra durante o dia. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi, homem segundo o meu coração, como está escrito em Atos capítulo 3, verso 22, é que Davi tinha prazer em meditar na palavra de Deus. Ele disse: como amo os teus ensinamentos. Medito neles o dia inteiro. Salmo 119, verso 97. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para obter resposta às orações e o segredo para uma vida bem-sucedida. Veja Josué capítulo 1, versículo 8, Salmos 1, versículos 2 e 3, João capítulo 15, versículo 7. Devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir a palavra de Deus. Mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Tiago capítulo 1, verso 22. Esse é o passo mais difícil porque Satanás luta contra ele com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, contanto que não pratique nada do que aprendeu. Enganamos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas por tê-la ouvido, lido ou estudado. O fato é que, ocupado em frequentar aulas, seminários e conferências bíblicas, você pode não ter tempo de pôr em prática o que aprendeu. Ou seja, esquece-se do que aprendeu enquanto se prepara para o estudo seguinte. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. Jesus disse: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus provêm da obediência à verdade, mas não apenas por conhecê-la. Ele disse: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. João capítulo 13, versículo 17. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil, até mesmo doloroso. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo sentir-se miserável. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir a mudanças. Por isso, a prática da palavra de Deus
é uma tarefa difícil. Essa é a razão de ser tão importante discutir com outras pessoas como aplicar seus ensinos à própria vida. Destaque para essa frase: a verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo sentir-se miserável. Essa faz parte da natureza humana, resistir a mudanças. Por isso a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil. Essa é a razão de ser tão importante discutir com outras pessoas como aplicar seus ensinos à própria vida. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um grupo de estudo bíblico. Sempre aprendemos com a verdade compartilhada pelos outros e jamais aprenderíamos por conta própria. Outras pessoas vão ajudá-lo a discernir coisas que você teria deixado passar e vão ajudá-lo a praticar a verdade de Deus. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude resultante da leitura, do estudo ou da reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você. Prática, algo que você possa fazer, e verificável, com um prazo final para ser realizada. Toda aplicação deve envolver tanto o seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto o seu caráter. Antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre esta questão. O que Deus já lhe pediu por meio da palavra que você ainda não começou a fazer? Então escreva algumas medidas práticas que o ajudarão a executar aquilo que você identificou. Você pode, por exemplo, pedir a um amigo que não o deixe vacilar. Assim disse D.L. Moody: a Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Vamos para as tarefas do dia 24, pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: a verdade me transforma. Como nós lemos hoje, a verdade é a Bíblia. Na Bíblia, nós encontramos a verdade para seguirmos juntamente com Deus. Então nós precisamos ler, estudar, meditar, refletir, ponderar na palavra. E nós devemos fazer isso todos os dias, porque quando nós realizamos a leitura diária da palavra e nos concentramos nos nossos estudos, pensando a respeito da palavra, temos contato com a verdade. E essa verdade, que à medida que nós vamos tendo contato com ela, por isso é tão importante ler, estudar a Bíblia todos os dias e anotar em um caderno quais as tarefas práticas para que eu realmente seja um cristão a partir do que eu acabei de ler, a partir do que eu acabei de estudar a respeito da Bíblia. Isso vai me fazer ser um praticante e não apenas alguém que leu e estudou um texto da Bíblia. E é a prática que vai trazer a transformação. A prática à luz das Escrituras, à luz da palavra, à luz daquilo que foi estudado a respeito da palavra. É isso que vai trazer transformação. Versículo para memorizar: se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. Nós precisamos permanecer na palavra de Jesus, porque é assim que nós mostramos que somos seus discípulos. Pergunta para meditar: o que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer? Anote e veja se Deus, pela leitura, já te mostrou algum pecado que você tem cometido e comece a fazer aquilo que Deus disse a você
para que você faça. Quanto mais rápido você obedece à palavra de Deus, quanto mais rápido você começa a seguir na palavra de Deus e a praticá-la, mais rapidamente você vai ter os resultados esperados na sua vida. Deus abençoe hoje e sempre. Amém.